De iniciar, eu quero confessar para os irmãos, confessionário aqui, eu quero confessar para os irmãos que estou nervoso. Estou nervoso, porque o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto que traz muita polêmica. Mas eu quero pedir a paciência de vocês. Eu quero pedir que vocês entendam, porque a intenção aqui não é polemizar. A intenção aqui é fazer com que nós tenhamos o entendimento. Nós não podemos viver no engano. A palavra de Deus não traz para nós nenhum engano. Mas os homens trazem. Os homens ensinam equivocadamente. E é por isso que eu estive orando ao Eterno, e o Eterno me possibilitou a trazer esse assunto para vocês. E eu gostaria que vocês parassem, antes de criticar, antes de falar que não concorda, parassem e entendessem. A essência de toda a palavra de Deus está no entendimento. Como o homem alcança o entendimento. Então, antes de você aflorar a crítica, acalme os seus ânimos e entenda o que está sendo falado. Amém? Qual a Bíblia que você usa hoje? A minha, por exemplo, eu uso desde os 15 anos de idade. Está velhinha, já troquei de capa. Foi através dessa Bíblia aqui que eu me converti. Amém? Então, tudo que eu for falar, eu não estou falando contra ela, porque eu estaria invalidando a minha conversão. Tá? Tudo o que eu aprendi, até hoje, eu aprendi com ela. Em todos os meus estudos, eu estudo com ela. De forma que é nela que está baseada a minha fé. É na palavra que está baseada a minha fé. Amém? Então, nós vamos hoje aprender algo para alcançarmos o entendimento. Outra coisa que eu queria falar com vocês antes de entrar no assunto. Hoje nós vivemos uma geração de altíssimo conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje é instantâneo. Você clica na tela e você já tem tudo o que você pode ter a respeito daquele assunto. Não é verdade? Nós chamamos da geração do conhecer. Geração do conhecer. Hoje nossos filhos já nascem sabendo de coisas que nós não sabíamos na idade dele. É verdade ou não é? Até o dedinho dela já está assim para pegar no tablet. Não é verdade? Então, irmãos, essa é a geração do conhecimento. Mas qual o conhecimento? Porque o conhecimento ele é dividido em duas faces. O conhecimento possui duas faces. A face do bem e a face do mal. Ou você usa o conhecimento para o bem, ou você usa o conhecimento para o mal. Eu posso usar a palavra para o bem e para o mal. Como, Roberto? A palavra de Deus? Sim, com ela eu posso matar. Certo dia, apareceu na imprensa um pastor da Serra que adulterou com a irmã casada. E ele usou a palavra para fundamentar o seu adultério. Mas é a palavra de Deus. É nela que está baseada a minha fé. Como pode a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus é uma só. Ela é reta, ela é eficaz para salvar, para transformar, para redimir o homem. Agora, as interpretações, as jurisprudências, as halás, que são, não sei nem se está certo, halás, que são construídas em cima da palavra, é que é o nosso problema. Certa vez, a irmã Madre Teresa de Calcutá, irmã
Madre Teresa de Calcutá, minha irmã, católica, minha irmã, Madre Teresa de Calcutá, quem não conhece? Todos conhecem. Chegaram para ela uma vez e disse assim, um homem chegou para ela certa vez e perguntou, Madre, qual é o problema do mundo hoje? E a Madre Teresa de Calcutá esperou para responder e disse assim, 2 são os problemas do mundo hoje. Aí ele ficou espantado, né? 2? Quais? Eu e você. Eu e você somos o problema do mundo. Você e eu somos o problema atual do mundo hoje. Nós somos o problema do mundo hoje. Sabe por quê? Porque nós queremos fundamentar os nossos erros. Nós queremos fundamentar aquilo que nós temos convicção. Em algum momento você já chegou a pensar que essa Bíblia que você usa tem algum desacerto? Não, porque você crê nas palavras que estão aqui. Amém. Amém por isso. Então vamos abrir lá em Mateus 24. Agora nós vamos entrar no assunto. Já que todo mundo já sabe que não é para jogar pedra em mim, Rocha e Francisco, graças ao Eterno, me dá toda a liberdade aqui para trazer o ensino, mas qualquer besteira que eu falar, ele vai me puxar a orelha, eu tenho certeza disso. Né, Francisco? Mas vamos lá, Mateus, sinótico de Mateus 24, 4. Respondeu-lhe Yeshua, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é? Ainda não é o fim. Nós não estamos ainda vivendo o tempo do fim. Como, Roberto? Yeshua está prestes a voltar. Yeshua está prestes a voltar e você está dizendo que não é o tempo do fim? Eu estou falando que nós não estamos contribuindo em nada para a volta de Yeshua. Vamos continuar. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso está acontecendo? Tá. Todas essas coisas, porém, são o início, o princípio das dores. Para você chegar ao fim, tem que ter um início, um meio e o fim. Início. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Quantos cristãos foram mortos, quantos judeus foram mortos, simplesmente por crerem? Por crerem. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, pai traindo filho, filho traindo pai, filho se prostituindo com mãe, mãe se prostituindo com filho. É assim que vivemos hoje ou não é? Mas não é o fim. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Existe hoje falsos profetas ou não existem? Que estão enganando e levando o povo ao engano. E continua, e por se multiplicar, aí eu vou vir para outra tradução aqui, que aqui está melhor essa tradução.
Neste tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitos. E o amor de muito se esfriará. Por causa, essa tradução diz assim, por causa do crescente distanciamento da Torá. O amor de Deus está se esfriando, meu irmão, porque nós estamos se distanciando da Torá. Eu ainda não entrei na fase problemática, Francisco. Essa não é a fase problemática. Nós não estamos chegando a cumprir o que está disposto na palavra. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção. Olha só. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos falando de salvação. E este evangelho do reino, e estas boas novas a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo, como testemunha a todos os goíns, aos gentios. Essas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, todas as nações, e então virá o fim. Amém. Todas as nações hoje já conhecem a palavra? Sim. Todos hoje têm acesso à palavra? Sim. E a palavra, e Yeshua está dizendo aqui, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, e aí virá o fim. Então nós já estamos próximos do fim. Yeshua falou isso, quando todas as nações tiverem conhecimento da palavra, das boas novas do reino, virá o fim. Só que eu vou te falar uma coisinha bem baixinha no seu ouvido, não fala para ninguém não. Nós não estamos no tempo do fim. É, para te assustar, nós não estamos no tempo do fim. Você sabe por quê que nós não estamos no tempo do fim? Porque nós estamos nos distanciando da Torá. Por causa de tradições, por causa de traduções, por causa da nossa falta de amor. A palavra de Deus diz assim, Yeshua fala assim, quando todos estiverem sabendo as boas novas do reino, as boas novas não estão sendo pregadas. O que está sendo pregado são doutrinas. São doutrinas de tal igreja e daquela sinagoga que está sendo pregada em toda a face da terra. O tempo do fim virá quando todos tiverem a razão, a ciência, a concepção, o entendimento dessas boas novas, da palavra do Eterno. É isso que Yeshua está falando. Porque senão hoje já era o fim, todos já conhecem, mas conhecem o quê? A palavra como ela não é. Hoje você conhece, o índio conhece a palavra que ela não é. Vamos ver. A expressão utilizada por Yeshua, o princípio das dores, ela vem dizer que há um início, e nós estamos dentro, vivenciando essas práticas de traições, de turbulência mundial. Nós estamos vivendo isso hoje. Mas aí ele vem depois e diz assim, e o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Crescente distanciamento da Torá. Revelando, trazendo a evidência, qual é o problema? O problema de hoje é o distanciamento da Torá. Você vai ver o porquê que Yeshua falou isso. O distanciamento da Torá, tá aí, pode passar. O distanciamento da Torá, ele tem vários motivos. Mas eu quero botar dois motivos. Traduções que invalidam a Torá. 2,
tradições que tornam a Torá impraticável. Impraticável. Vamos começar do início? Traduções que invalidam a Torá. A minha tradução é do Ferreira de Almeida. Foi nela que eu me converti. Foi através dela. Foi através dela que eu descobri o Shabat. Foi através dela. Só que nós estamos vivendo a geração do conhecer. Eu não posso me basear apenas em doutrinas reveladas por homens. Eu tenho que buscar a essência daquele texto. Ou seja, o princípio que está por trás daquele texto, daquela expressão. E aí, nós temos aqui passagens nessa Bíblia distorcidas. Distorcidas, que levam o homem ao distanciamento da Torá verdadeira, da essência de Deus manifestada ao homem. E nós vamos trazer um. Há algumas que numa simples leitura você consegue detectar. Não foi isso que o escritor quis dizer. Numa simples leitura. Mas há outras mais difíceis. Pode passar para mim, minha irmã. Traduções que validam a Torá. O exemplo, arquétipo ali, de erro passível de ser percebido, está lá em Romanos, olha lá. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Sua Bíblia está como, Ruth? Em Romanos 10, 4. Sua Bíblia está como, Sandro? David Ster? Sua Bíblia está como? 10, 4. Eu não quero David Ster, não, quero outra. Fim também. Fim, todos estão fim aí? Que não é de David Ster? Não? Qual é a sua aí, William? David Ster? Pois é. Numa simples leitura, nós podemos ver qual é o erro desse texto. Qual é o entendimento que você alcança lendo esse versículo? Que a Torá foi abolida. Basta crer em Yeshua, não é verdade? Ou eu estou entendendo diferente? Não. Entretanto, se você for ver qual o significado da palavra fim no dicionário, pode passar, minha irmã. Você vai ver que ela tem três concepções, três significados. A primeira de conclusão. A primeira de conclusão. Cheguei ao fim do meu trabalho. É um exemplo. A segunda, morte. O fim daquele homem foi trágico. Você está dizendo ali que a morte dele foi trágica. Nós temos a letra C, o objetivo ou intenção. E aí sim se aplica ao caso vertente. Diz assim, a finalidade, o objetivo da lei, o objetivo da Torá, a finalidade da Torá é o Messias. Aleluias! E aí nós acabamos por derrubar por terra toda a fragilidade desse texto. A Bíblia não é equivocada, nós é que nos equivocamos. Mas esse é um texto fácil, sabe, irmã Dora, irmã Cora? Para a gente poder analisar, é um texto fácil. Isso daí não precisa de exegese, né? Mas vamos ver um outro texto, que traz uma maior dificuldade. E aí induz você a errar diante do Pai. Induz você a caminhar por caminhos tortos. Olha esse exemplo aqui. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O que vocês entenderam? Que? Pode falar alto. E desde então é que Jesus anuncia as boas novas.
É isso que nós entendemos. A lei e os profetas não valem mais nada. Essa é a realidade, né? Lucas foi escrito em grego. O único sinótipo dos 4 evangelhos que foi supostamente escrita em hebraico foi Mateus, porque ele estava direcionando aos hebreus. Então o livro de Mateus provavelmente tenha sido escrito em hebraico, porque ele estava direcionando aos hebreus. Marcos, Lucas e João foram escritos em grego. Aí pode passar, minha irmã. Aí vem outra tradução, que esse está no Novo Testamento interlinear analítico, do grego para português. Diz assim: a lei e os profetas anunciaram até João. Olha a palavrinha. A sua está profetizaram. Anunciaram até João. A irmã está falando que a dela está profetizaram. Desde então o reino de Deus é proclamado como boa nova. E qualquer um para entrar nela se aplica. Mudou alguma coisa? Hã? Mudou? Oh. Uma palavra é anular, a outra é proclamar, anunciar. Mudou ou não mudou? Mudou. Mas vamos para outra. Eu estou trazendo aqui vários. Esse é o de David Ster. Diz assim: até o tempo de Johanã, de João, havia a Torá e os profetas. Desde então foram proclamadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Anulou a Torá aí? Não. Vamos para outra. Essa sim, de André Churac, tradução de André Churac, diz assim: desde a Torá e os inspirados, até João, o reino de Elohim é anunciado. Ele nunca deixou de ser anunciado. Ele nunca parou de ser anunciado. Aleluia. E a Torá continua em evidência. Tome cuidado, irmãos, com o texto que você lê. Se você estiver achando alguma coisa que se reporte contra a Torá, denuncie, acuse e vai lá e procure saber qual o real sentido. Aqui nós só conseguimos ver pelo original. Vai lá, o original. Vamos ver qual desses daí é o certo. Para se chegar à tradução correta, vamos utilizar, não, nesse daí não. Esse daí nós vamos utilizar para saber qual é o texto certo. Nós vamos, pode passar, minha irmã. Nós vamos utilizar, o que aconteceu? Não, era para deixar naquele mesmo. Nós vamos utilizar, André Churac. Churac, Chourakui. Churac. Você só encontra em sebo. Você só encontra em sebo. É um francês, judeu francês. Era padre, mas estudou na escola hebraica de Israel. E os livros dele têm um sentido muito judaico, muito de guardar a Torá, né? Pode passar para o outro. Olha, ó. É se esforçar. É se esforçar. Como? Como que você se esforça para entrar por aquela porta? Jorge, você tem dificuldade de locomoção. Você se esforça para chegar aqui? Esforça-se para entrar no reino. De obedecer. Você acha que é fácil obedecer a palavra? Não. Não é fácil para nós humanos. Mas nós temos que nos esforçar. É esse o sentido para você entrar no reino. Não é porque você levantou a mão,
aceitei Jesus, fui batizado e estou no reino. Não é assim, sem esforço nenhum. Né? Mas vamos lá. Vamos voltar lá. Pode deixar lá onde estava. Para frente. Eu não posso voltar. Para se chegar à tradução correta, vamos utilizar o segundo princípio de Hillel. Ali está escrito Hillel, não, é Hillel. Foi a digitação, Hillel, que é o nome do segundo princípio, é Gezerah Shavah. Esse princípio você contrapõe um texto com o outro, para você tirar uma conclusão. Tá? Então nós vamos pegar o texto de Lucas 16, 17, que diz, olha que nós lemos Lucas 16, 16. Lucas 16, 16 diz assim, vou lembrar vocês: as leis e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para nele entrar. No versículo 17, cai-se por terra toda a anulação do versículo anterior. Quanto à Torá, que erro de tradução, que diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da Torá. O sentido todo acabou aí. Então, nós só visualizamos quando nós aplicamos esse princípio de Gezerah Shavah, para poder visualizar, contrapondo um texto com o outro. Vamos adiante. Adiante. Um outro texto, extraído da primeira epístola de João, o qual não é encontrado em nenhum manuscrito grego. Lembra que eu falei quais foram os evangelhos escritos em grego? Quais foram? Marcos, Lucas e João. Amém. A primeira epístola de João foi escrita em grego. Só que esse texto não é encontrado nos originais gregos. Mas a nossa tradução traz. Para quê, irmãos? Para levar você e eu ao distanciamento da Torá. Olha o que ele fala: pois 3 são os que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 são e 3 são que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Eu posso até tirar dele um ensino plausível, mas esse texto está fundamentando uma doutrina trinitariana, uma doutrina de trindade que não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia trindade. A trindade foi instituída pelo Concílio de Nicéia, no ano 350 e alguma coisa, da era contemporânea. Não existe trindade. Eu vou te mostrar. Esse texto foi inserido provavelmente no ano de 1522 para fundamentar a doutrina trinitariana. Passa para mim, minha irmã. Na tradução original em grego, está dizendo assim, eu não vou ler em grego porque eu não sei ler grego. Eu vou ler em português, que mais ou menos eu sei. Diz assim: porque são 3 o que testificam: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão em pleno acordo. Nota-se que houve um acréscimo, perfeitamente visível, mas você só consegue ver, Fabrício, se você tiver o original grego. Você tem? Eu não. Mas sabe o que me levou a ver? A vontade de saber se aquela doutrina é verdadeira ou não. É isso que leva a gente ao conhecimento. Questione, ainda que eu esteja falando para você, questione. Ainda que Francisco esteja ensinando, que o pastor José Maria esteja ensinando, questione, porque nós não somos detentores da verdade absoluta. Mas eu peguei o original e pude ver que no original
do original teve um acréscimo. Para quê? Para fundamentar uma doutrina católica da Trindade. Que hoje a igreja evangélica está apoiada e abraçada em cima dela. Até o Papa já falou que isso daí foi inserido. Até o Papa já falou, mas a doutrina trinitariana continua em voga. Continua vigendo em nossos dias. Para quê? Para fazer você e eu se distanciar do mangamento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errá. Adonai Errá. É único. Fora dele não há nada. Um dia eu vou trazer aqui um estudo que eu fiz há alguns anos atrás sobre Deus não é Deus dos deuses. Deus não é Deus dos deuses. Deus é Deus. Não existe deuses para Deus. Existe um salmo que diz assim: vós sois Deus, apontando para o homem. Vós sois Deus, mas como homens morrereis. A palavra Elohim também, Francisco está falando aqui, se refere a Deus. Se refere a homens justos, né? Homens de juízo. Juízes, né? Excelência, Então, um dia eu vou trazer esse estudo. Deixa eu me voltar isso daqui. Vamos lá, Jorge, vamos lá, ótimo. Vamos lá. Eu gosto assim. Vamos lá, qual é o texto que diz isso daí, Jorge? Você sabe? Mateus. Você sabe qual é o texto que fala em Mateus 28, 19. É o texto que o Jorge está falando. Mas tem na Bíblia. A Trindade está ali na Bíblia. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, Roberto, você está falando algo que não dá para engolir. Né, Zé? Não dá para engolir. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, Roberto, agora? E agora? O Evangelho segundo Matitiarro, de Shem Tov. Shem Tov é um rabino que achou partes do Evangelho de Mateus. Hoje nós temos condições de recuperar qualquer papiro. Alta tecnologia é empregada para recuperar os papiros em Israel. Alta tecnologia. Existe uma indústria por trás da recuperação desses papiros que foram achados, a exemplo dos papiros encontrados em Qumran. E esses papiros foram encontrados por Shem Tov, e ele estava em hebraico. Eram os papiros de Mateus, escrito por Mateus, e ele estava em hebraico. E olha o que diz o texto original: vão, ide, né? Vão vocês, e guardem, e estabeleçam todas as palavras que eu ordenei para vocês para sempre. Cadê? Cadê a inserção do batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mas, Roberto, é o Evangelho de Mateus, como é que eu vou saber que ele é o original? Amém. A sua versão está em? A sua versão está em? Não, tá, do David Ster. Não? Tá, eu vou chegar lá, seu Alberto. É isso aí. Esse é o original. Amém. Esse é o original. Você vê que eu não estou falando errado. Olha só. Olha só o outro texto que foi achado, David Flusser. Quem conhece David Flusser? Quem já ouviu falar? David Flusser foi um historiador e professor, estudou na faculdade hebraica. Ele foi professor,
teólogo, né? Foi professor do Schuller, né? É nosso contemporâneo. Então, David Schuller, na sua obra O Judaísmo e a Origem do Cristianismo, ele diz que esse texto não constava nos escritos de Eusébio, que traduziu o original. Nos escritos de Eusébio estava escrito assim, ide, tem aí, minha irmã? Não, o outro. Isso. Esse é o escrito original. Portanto, ide, fazeis talmidim, fazeis discípulos, em todas as nações, em meu... Quem estava falando? Jesus. Yeshua estava falando, ide por todas as nações, levai as boas novas do reino, e batizai em meu nome. Mas, Roberto, eu ainda não acredito em você. Então nós vamos pegar de novo o Gezerah Shavá, e vamos comparar esse texto com o texto da igreja primitiva, lá na frente, quando os discípulos batizaram. Vamos lá, está lá em Atos 2:38. Lá em Atos 2:38, diz assim, tem aí, minha irmã? Passa. Como podemos concluir qual é a tradução correta? Aí nós vamos aplicar o princípio Gezerah Shavá de Atos 2, para poder ver. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem? Em nome de Yeshua. Eles fizeram o que Yeshua instruiu. Entre parênteses, explicam isso, que no original não tinha. Isso aí. Então, por quê? Porque isso fundamenta a Trindade. Se você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizando em nome de que Deus? De 3 deuses. Não existe isso. Existe Errad, único. Existe Adonai Errad, único. Se Yeshua, se o Pai, o Filho e o Espírito fossem Deus, ele não poderia ser mandado como Messias para morrer, porque Deus não morre. Pode falar, meu. Amém. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Por eu ser, a pergunta dela, vocês ouviram? A pergunta, pode repetir a pergunta. Bom, eu acredito que é uma dúvida que não está passando só na minha cabeça, mas de muitos, né? Eu sou de família evangélica e da família toda muito enraizada no evangelho cristão. E eu fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Igreja Assembleia de Deus. Aí já dá para vocês terem uma ideia. Eu acredito, por isso estou perguntando, que o pastor que estava me batizando e eu sendo batizada aos 13 anos de idade, não tínhamos o conhecimento, porém a fé era genuína, né, naquilo que estava sendo feito naquele momento. Eu acredito que Deus recebeu o meu batismo e é válido, certo? Ótima pergunta. Adoro isso, eu adoro essas questões, Francisco. Você sabe por quê? Porque lembra do início que eu falei, que nós não estamos indo para o fim, porque nos é ensinado errado? Eu também fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Batista. Todos aqui foram, creio. Todos foram. Ninguém foi batizado em nome de Jesus. Todo mundo foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você foi? Amém. Uma.
Uma para salvar todo mundo aqui. Né? Essa pelo menos a gente sabe que entra. Então, agora é o seguinte, eu vou usar de uma exegese jurídica para te responder essa pergunta. A Bíblia, ela não foi feita para condenar os homens. A Torá, ela não veio para condenar os homens. A Torá veio para redimir os homens. E a Torá só redime porque há um erro. Senão, não teria necessidade de redimir. Se Deus visualizasse em nós uma perfeição, não existiria o porquê Ele mandar a Torá para nos corrigir. É a graça que Ele ensinou de manhã. Muito bem. Entendeu? Então a Torá veio para nos redimir, para salvar, para nos levar à salvação. E Yeshua disse: eu sou o caminho dessa salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é uma estrada. E Yeshua não estava falando que Ele era o Pai. Yeshua estava na estrada: olha, venha por esse caminho, que eu sou o caminho que leva ao Pai. Certo? E o preceito jurídico que eu vou te dizer é o seguinte: o nosso erro, ele consiste em duas formas: dolo e culpa. Ou você agiu por dolo, ou você agiu por culpa. Exemplo: um pai, certa vez, chegou com seu ônibus em casa para estacionar, para no dia seguinte ele trabalhar novamente com o seu ônibus. Isso aconteceu realmente. Eu cheguei a pegar parte desse caso. E esse ônibus, quando ele foi estacionar o ônibus, o nenenzinho, o filho dele veio correndo: pai, para poder abraçar. O ônibus passou por cima da criança e matou a criança. Ele foi processado por homicídio culposo, aquele que ele não teve a intenção de matar. Ele não teve a intenção de errar. Mas ele cometeu um homicídio. E sabe qual foi a sentença do juiz? Deixo de aplicar qualquer penalidade, porque a penalidade maior para ele já foi aplicada, que era a perda do seu filho. Agora, há aqueles crimes e erros nossos que são praticados com dolo. Ou dolo eventual ou dolo real. O que é dolo eventual? Dolo eventual é aquele que eu sei que se eu fizer determinada coisa, eu posso cometer aquele erro. Por exemplo, eu sei que dirigir embriagado não pode, mas se eu beber todas, eu sei que eu posso matar alguém no trânsito. É um dolo eventual. Dolo específico é aquele que eu pego uma arma e vou lá matar aquela pessoa, porque eu quero matar aquela pessoa. Voltando para nós, que eu acho que vocês estão entendendo, né? Eu não gosto muito de adentrar nessa questão jurídica não, porque o seu Alberto uma vez chegou para mim e falou: para de falar desse negócio de jurídico aí, que eu não entendo nada. Né, seu Alberto? Valeu, porque eu aprendi. Valeu, me ensinou. Mas vocês estão entendendo? Então, o que eu respondo para você é o seguinte: Deus, o batismo, não é mais importante do que um coração contrito e quebrantado. A circuncisão não é mais importante do que um coração fiel a Elohim. Você não teve dolo. É isso que eu estou falando. As nações estão aprendendo a palavra, não como boas novas, mas a palavra errada. E nós temos culpa nisso. Porque nós não pregamos isso por medo. Eu, para vir aqui falar isso, a minha esposa quase me crucificou. Falou: você não vai falar isso lá. De novo você vai tocar nesse assunto, porque lá, quando eu toquei nesse assunto, lá criou o maior problema. Lembra, Francisco? Francisco foi me defender e piorou tudo. Piorou tudo. Os irmãos queriam quase bater nele. Em mim não, eu fiquei lá, né? Então, isso é ruim, você sabe por quê? Porque eu não tenho liberdade para falar desse assunto, porque esse assunto escandaliza.
Esse assunto viola tudo que nós aprendemos. Tudo que eu aprendi desde a minha meninice até agora. É uma doutrina que não se sustenta. Não se sustenta, irmãos. E o que acontece com Deus? Deus ele tem um texto na Bíblia que diz assim: eu espero para me compadecer de vós, para ter misericórdia de vós, eu espero. Ele deseja isso. O Espírito chora com gemidos inexprimíveis, para que você entenda e volte ao caminho estabelecido. Você entendeu, Jorge? E volte. A Trindade não se sustenta nos seus originais. Mas nós estamos, vou te deixar falar, mas nós estamos caminhando por este caminho porque nós aprendemos. E eu não creio, minha irmã, que há dolo. Eu não creio que há dolo nem sequer no seu pastor de ensinar, porque ele foi ensinado assim no curso teológico que ele fez. Né, Zé Maria? Todos foram ensinados assim, de conformidade. É o politicamente correto. É o politicamente correto. Aí viraram para mim e falaram: você gosta de polemizar, né, Roberto? Você gosta de polemizar. Eu falei: não, eu gosto de descobrir a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Falei. Qual texto? Foi adulterado, foi inserido isso daí. A própria Igreja Católica hoje já concorda, o Papa. A própria Igreja Católica. Só que o fundamento do cristianismo está amparado na Trindade. Se eles reverterem isso, todo o cristianismo cai por terra e vira o quê? O judaísmo. Que também tem seus erros, eu vou trazer aqui para vocês. Roberto citou: conhecereis a verdade vos libertará. Antes de vir para cá, eu estava lendo os escritos do Rabino Maimônides, e ele diz que nem todos conheceram a verdade. Mas por que isto? É fácil nós observarmos na nossa sociedade hoje, entre a humanidade, que realmente isso é possível acontecer. Porque as pessoas se prendem às suas tradições, e nós ouvimos muitos dizer assim: eu nasci nessa religião, aqui eu vou morrer. Então vai ser difícil para essa pessoa, às vezes até impossível, porque ela mesma já põe a barreira e o obstáculo de não querer conhecer o novo. Então, se você traz algo, como você está trazendo para nós, com medo, às vezes, de falar uma verdade que vai trazer entendimento e compreensão para as pessoas, né, mas que vai libertar as pessoas de um jugo e de um peso, e de suas tradições erradas também. Eu herdei isso do meu pai, eu vou fazer igual ao meu pai. Se é algo bom, tradição boa, que seja feito, mas se é algo que te distancia do Criador e te impede de evolução espiritual e física, porque nós temos que ser elevados não só espiritualmente, mas fisicamente. Então, ele diz que muitas pessoas não alcançarão essa libertação, porque eles nasceram ali e vão morrer dentro da religião deles, como muitos fizeram, porque se recusam a receber a verdade. Então, minha irmã, para finalizar a resposta, hoje você pôde estar aqui ouvindo isso. É uma graça, é uma dádiva. Buscar a verdade, isso. Então, isso aí. Então, ó como Deus permite que alcancemos. Isso não está escondido. Deuteronômio diz assim: essa palavra que vos é dada não está longe de vós, está no seu coração. Mas vamos agora se voltar para as tradições, porque eu tenho pouco tempo e o estudo é longo ainda. Tradições que tornam a Torá. Hoje eu vou ter que passar de 9 horas aqui para falar.
Eu vou fazer igual o Francisco faz agora. Vou passar lá para as 8h30. Já estou finalizando. Esse é o último tópico mesmo. É o último tópico. Tradições que tornam a Torá impraticável. Aí eu já entro no judaísmo. Você vai ver que as minhas palavras aqui, elas não estão favorecendo ao judaísmo e nem ao cristianismo. Há um equilíbrio que nós temos que ter. Nós temos que andar por esse equilíbrio. Tudo na sua vida está baseado e fundamentado num equilíbrio. Se você beber, você não consegue ficar em pé com uma perna só. Não é verdade? Você fica... Eu nunca bebi, eu nunca testei, mas... Então, mas o seu equilíbrio, você perde o seu equilíbrio. Você perde a sua razão. Então, tudo na palavra, na Torá, é baseada num equilíbrio. Num equilíbrio. E junto com essas traduções equivocadas e textos inseridos, né, dos originais, as tradições também têm levado o homem para longe da Torá. Longe da Torá. E Yeshua criticou isso na época dele. E nós caminhamos por essa vertente. Não. Essa congregação não. Sim. Nós temos que mudar isso hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou te dizer, vou te apontar não, quem apontou foi Yeshua. Eu vou te apontar o que Yeshua apontou. Tá bom? Diz assim, certas tradições dos anciãos na época foi combatida por Yeshua. E uma delas era a respeito da oferta, do corbã oferecido para tirar dos pais a responsabilidade do filho. Entendeu? Então Yeshua falou bem assim, vocês descumprem o mandamento. Tudo começou com a lavagem das mãos, que eles estavam falando porque que os discípulos não lavavam as mãos. E Yeshua falou, apontou, vocês violam o mandamento por causa das suas tradições. Olha o que está escrito lá. Se alguém disser, lá em Marcos 7, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, é oferta, isto é, oferta a Adonai. Essa tradição, gente, a Misná fala, que essa tradição era o seguinte, eu tinha um bem, e meu pai e minha mãe estavam passando por necessidade, mas se eu falasse assim, olha, eu vou ofertar isso daqui para Adonai, eu não era obrigado a vender aquele bem para cuidar dos meus pais. A lei rabínica era essa, a tradição rabínica era essa. Então, eu permanecia com aquele bem e meus pais ficavam em condições de miséria. E eu descumpri o mandamento, honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe não é só você falar, mãe, você é bonita, você é boazinha, pai, você é isso, você é aquilo. Não, honrar pai e mãe é você sustentá-lo, é você vesti-lo, é você cuidar dele, é você amá-lo. Isso que é honrar pai e mãe. E se você não faz isso, você não honra. E os judeus estavam jeitosamente igual brasileiro, sabe? Brasileiro, quando não quer fazer as coisas erradas, ele faz num jeitinho brasileiro. É isso que os judeus estavam fazendo. E Yeshua falou, olha o que Yeshua falou. Vocês já acham que eu sou grosso? Vocês já acham que eu sou grosso? Mas olha o que Yeshua falou. Yeshua chegou para eles e falou bem assim, vocês deixam o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Na realidade, vocês invalidam o mandamento de Deus para estabelecer a vossa própria tradição. Yeshua falou com eles. Outro exemplo que distancia, a tradição que distancia, é o Shabat. Mas como, Roberto? Shabat é mandamento. Sim, Shabat é mandamento, mas você sabe como celebrar o Shabat? Não está previsto na Torá. Aí o que vem?
uma enxurrada de legislação rabínica que traz um jugo na minha vida, na sua vida, que você não consegue praticar o que está previsto naquela legislação rabínica. Por exemplo, nós não conseguimos cumprir o Kabbalat Shabbat, porque muitos trabalham até 7 horas da noite, até 8 horas. Nós não conseguimos. Lá em Israel, 4 horas da tarde tudo para. Mais cedo, para tudo, para se cumprir a legislação rabínica. Aqui não. Então eu estou afastado do reino. Há o jugo sobre mim de uma tradição que me impede de celebrar o Shabat. E eu venho aqui, eu celebro com todo prazer. O que é mais importante? Eu estar aqui com prazer, celebrando, ou estar aqui com um jugo nas costas, saindo correndo, quase batendo com o meu carro para chegar aqui e celebrar o Kabbalat Shabbat? Qual é o princípio? Yeshua fala isso. O sábado foi feito para um homem. Hillel fala a mesma coisa. Aliás, Hillel veio antes de Yeshua e disse isso, que o sábado foi feito para o homem viver, não para o homem morrer por ele. Olha que interessante. O próprio rabino Hillel, que foi avô de Gamaliel, aquele que ensinou a Paulo. Hillel antecedeu a Yeshua. Yeshua era muito favorável à linha de Gamaliel, aos ensinos de Gamaliel. E muitos ditos de Yeshua foram ditos por Gamaliel. Gamaliel veio Hillel. E Hillel disse isso: o sábado foi feito para você viver, e não para você morrer por ele. Eu lembro uma vez, Fabrício, posso citar seu nome aqui? Expor. Eu lembro uma vez que o Fabrício chegou e falou bem assim: poxa, eu gostaria tanto de guardar o sábado. Lembra, Fabrício? Eu não sei se você lembra que você falou isso comigo. Eu gostaria tanto de guardar o sábado, mas o dia mais lucrativo na minha empresa é justamente o sábado. Não foi isso? Você lembra disso? O dia mais lucrativo na empresa dele era o sábado. Você lembra qual foi a minha resposta? Eu te disse assim: não guarde o sábado. Não guarde o sábado. Eu acho que eu escandalizei ele com essa resposta, né? Porque ele não lembra, porque eu acho que ele nem lembra, por isso que eu escandalizei ele. Porque você não pode guardar o sábado pensando que aquele é o dia que você vai mais lucrar. Nós guardamos o mandamento com prazer, mas o prazer é tão intenso, é tão vívido, que me faz rejeitar tudo e só pensar em viver aquele momento de mandamento, que aquele mandamento diz. Então, não venha para cá para celebrar Shabat, se o seu coração não está no Shabat. Você está sendo hipócrita. Isso é hipocrisia, e Yeshua disse isso para os fariseus: hipócritas, vocês têm a chave do reino dos céus, porque a Torá está na mão de vocês. Vocês têm a chave do reino dos céus, vocês não entram e nem deixam ninguém entrar. E muitos aqui nessa congregação vêm aqui forçado, sabe, Francisco? Vem aqui forçado. Eu não gosto da liturgia, eu não gosto dos louvores, eu não gosto de nada. O que falta em você é conversão. É conversão. Se você não vem aqui com a vontade de celebrar o Shabat, se você não vem aqui com aquela avidez de guardar o mandamento, não venha. Você está sendo hipócrita. Yeshua, quando disse aquilo para os fariseus, ele estava fazendo menção da Torá. E a Torá, que tá descrita lá em Devarim, Deuteronômio 4:2, que diz assim: não acrescentareis nada a tudo que eu vos prescrevo.
Deus estava falando com Moisés: Moisés, não acrescente nada do que eu estou te falando. E nós vivemos hoje um judaísmo com uma legislação rabínica altamente considerada no meio judaico, que muitas vezes faz um homem a não conseguir completar ou a não conseguir guardar aquele mandamento. E o que Yeshua mais bateu de frente com os fariseus foi que isso não era amor. Isso não era amor. Toda aquela legislação rigorosa da escola chamaíta, da escola de Shammai, que era da época de Hillel, contemporâneo, que era zelador da letra rígida da lei, caía por terra nos ensinos de Yeshua. E Yeshua falou, não acrescentei, Deus falou com Moisés, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como eu vos prescrevi. E o que nós temos hoje? É gente querendo legislar, fazer ralar por tudo quanto é lado. Um monte de rabino junto, considerando, nós temos que... Existe no Pirkei Avot. Quem conhece Pirkei Avot? A ética dos pais. Conhece? A ética dos pais. Primeiro item da ética dos pais diz assim: construa uma cerca em volta da Torá. Aí os rabinos fizeram o quê? Construíram um monte de legislação para cercar a Torá. Para quê? E eu não acho que eles tiveram o dolo de errar, sabe, Francisco? Eles não têm esse dolo de errar. Eles fizeram essa cerca diante da Torá para proteger, para evitar que você erre. Mas foi tão rígido que o jugo se tornou pesado. E Yeshua falou o quê? O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Já estou terminando. Eu estou aprendendo direitinho, não estou? Estou aprendendo bem, não estou? Aqui, não há mérito para aquele que aprende se ele não ensina aquilo que ele aprende, não é verdade? Eu estou aprendendo. Então, no Sinótico de Mateus, nós podemos observar Yeshua falando dessas tradições para as multidões, né? E ele falou bem assim, os mestres da Torá, lá em Mateus 23, os mestres da Torá e os fariseus se assentam na cadeira de Moshe. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que eles fazem, tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, né, minha irmã? Pois eles falam e não fazem. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levantam um só dedo para ajudar a carregá-las. Ele estava falando dos judeus? Não. Ele estava falando daqueles fariseus da escola chamaíta, que eram os fariseus que olhavam a letra fria da lei. Enquanto os da escola de Hillel evidenciavam o amor, que era mais favorável aos ensinos de Yeshua, né? Yeshua estava mais na concepção de Hillel do que de Shammai. O único item que Yeshua concordou com Shammai foi no divórcio. O único item, não posso falar único, né? O mais citado que Yeshua concordou com Shammai foi o divórcio rígido, que não é permitido, é rígido. Esse é terrível. Aí, hoje nós visualizamos, irmãos, a igreja cometendo esses mesmos abusos teocráticos. Qual a igreja hoje que está dando evidência à Torá? A igreja evangélica. Qual a igreja hoje que celebram todas as festas bíblicas? Qual a igreja hoje que celebra o Shabat? Assembleia Adventista. Ok.
Mas adventista é um percentual muito irrisório. As igrejas hoje violaram a tradição, violaram o mandamento em prol de uma tradição. Você celebra Natal, você celebra festas, todos os tipos de festas mundanas, mas não celebram as festas bíblicas ditadas por Elohim. Os judeus erram da mesma forma, celebram festas em cima das festas de Elohim. Ouvia? Eu percebi os olhares agora. Exemplo disso é Rosh Hashanah. É uma festa de tradição, é uma festa rabínica, que é celebrada em cima da festa de Yom Teruah. E quando você compra, aí você fala assim, não, mas nós celebramos Yom Teruah. Você não celebra Yom Teruah, você celebra Rosh Hashanah. Tanto é que você cumprimenta a pessoa bem assim, Shana Tová Umetuká. Shana Tová Umetuká, um ano doce e bom. Você nesse dia, você cumprimenta as pessoas assim. Então, o que Yeshua está falando aqui? Que vocês valorizam mais uma tradição do que um mandamento, quando era para ser o contrário. Yeshua valorizou as tradições, tanto é que nas festas bíblicas, ele praticou as tradições. Ele praticou as tradições nas festas. Porque a Torá não fala como você deve celebrar as festas, mas a tradição diz todo o ritual, toda a liturgia que tem que celebrar, como celebrar. Então, nós temos que nos atentar para isso. Muitas vezes nós caminhamos, porque todos estão caminhando naquele sentido. Mas lá em Deuteronômio diz assim, não seguis a multidão para distorcer o direito. Não seguis a multidão para distorcer o direito. E nós seguimos a multidão. E muitos judeus que praticam assim também. Aliás, a maioria. Aliás, a Rosh Hashanah é a festa muito importante no judaísmo. Ela vem no calendário aceito pelo judaísmo. E eu não estou falando para você deixar de considerar essa festa. Eu estou só falando que nós temos dado prioridade para é evidenciado o que não é mandamento e evidenciado o que é tradição e não mandamento. Quando nós temos que evidenciar o mandamento, lá no alto, no lugar dele, de honra, nós evidenciamos uma tradição, ou evidenciamos os dois juntos. Não é. Eu sei que eu estou falando algo que muitos não concordam, mas eu estou falando o que Jesus está falando aqui. Na época de Jesus não tinha Rosh Hashanah, porque se tivesse ele ia falar. Mas não tinha Rosh Hashanah. Isso foi depois, Hillel II que instituiu isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu já estou terminando. As festas bíblicas foram alteradas. O dia de adoração, que é o Shabat, foi alterado. E nós continuamos dizendo que nós estamos anunciando boa nova. Aonde que nós estamos anunciando boa nova? Aonde? Nós estamos divulgando a nova ruim, e não a boa. Então, por isso que o tempo do fim não é esse, porque Yeshua diz que as boas novas serão conhecidas por todos. Lá nos confins da terra haverá alguém dizendo, celebre o Shabat. Nos confins da terra tem alguém dizendo assim, celebre as festas bíblicas, evidencie o mandamento de Adonai, creia em Yeshua, creia em Yeshua, o nosso Messias, valorize-o, dentro da sua verdade, mas pare de crer em doutrinas, doutrina da Trindade, doutrina disso, doutrina daquilo. O que você mais tem é doutrina, é religião. A Torá não é religião, a Torá é um manual de vida, para você viver por ele. Disse a Abraão, o justo pela fé viverá.
Que o Eterno nos abençoe, e eu deixo o que Paulo disse aos irmãos de Roma, lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e versículo 2. Eu digo para vocês, eu repito para vocês a palavra de Paulo. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Elohim, do nosso Deus, rogo a vocês, por favor, entendam, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, não é doutrina, é o vosso culto racional, com razão, com equilíbrio. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje você pode ter uma mente renovada, transformai o mundo. Sede transformador. Sede transformador. E para que proveis, para que você prove qual é a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Pai. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Desculpe pelo horário, não é a minha prática, mas eu precisava de me delongar um pouco.